Bom, galera, um outro tema aí que está bastante implícito, né, dentro da discussão de composição de movimentos é a discussão sobre movimento de rolamento puro. O que significa rolamento? Rolamento puro, no caso. É um corpo que está rolando. Rolando quer dizer girando em torno de um centro e, ao mesmo tempo, transladando para algum lugar, sofrendo um deslocamento. Tá? Então, a ideia de rolamento passa pela ideia, por exemplo, de um pneu em movimento. Por exemplo, aqui, ó, esse pneu que está passando na tela aí, ele está rolando, ou seja, girando em torno do centro e, ao mesmo tempo, transladando, quer dizer, se locomovendo para algum lugar. Tá? A questão é, se você analisar esse movimento com detalhes, você vai observar o seguinte. Selecionei aqui um ponto do pneu, tá? No caso, o ponto mais alto. E eu quero que você perceba que, ao longo do rolamento, esse ponto descreve dois movimentos simultâneos. Ele vai girar em torno do centro da circunferência e, ao mesmo tempo, se deslocar em relação ao chão. Então, ele está sofrendo uma composição de movimentos. Ele executa dois movimentos simultâneos. Ele gira em torno do centro e, ao mesmo tempo, translada. Ok? Então, se você isolar os 5 principais pontos do pneu, você vai ter a seguinte situação. Todos os pontos do pneu, tirando o centro, estão girando em torno do centro. Né? Então, eles têm uma velocidade de rotação, que, como nós vimos no movimento circular, é sempre tangente à trajetória. Então, cada pontinho desse aí teria uma velocidade de rotação em torno do centro do pneu. Poderia ser o centro de uma bola, por exemplo, também. Bola também pode rolar. Agora, ao mesmo tempo, todos esses pontos estão caminhando, no caso aqui, que eu estou propondo a rotação no sentido horário, estão indo para a direita. Então, os pontos todos, além de ter rotação, eles têm uma translação para a direita. Tá? E quando você observa o que acontece com os vetores, velocidade de rotação e velocidade de translação, você vai perceber que no ponto mais alto aqui, ó, a rotação e a translação são dois vetores que têm mesma direção e sentido. E mesmo módulo, porque a translação se dá em função da rotação. Então, porque o pneu do carro está girando, o carro está andando. Né? Então, a velocidade de translação e a velocidade linear de rotação são iguais em módulo. Então, aqui no ponto mais alto, esses dois vetores se combinam e formam uma velocidade 2v. Então, esse ponto mais alto aqui, ele tem o dobro da velocidade de translação. Ou seja, se o veículo estivesse viajando a 100 km por hora, esse ponto estaria a 200 km por hora. Se o veículo estivesse viajando a 80 km por hora, esse ponto estaria a 160 km por hora. Tá? Os pontos intermediários, que seriam este aqui à nossa direita e o outro ali à nossa esquerda, eles vão ter uma velocidade resultante que é a soma desses dois vetores, né? O vetor translação com o vetor rotação. Então, ambos vão dar uma velocidade resultante que é a diagonal de um quadradinho de lado v, onde v é a velocidade do veículo. Então, v raiz de 2, tanto aqui, nesse ponto intermediário, quanto nesse outro ponto intermediário. Agora, no ponto que o pneu toca o solo, você tem velocidade nula, porque a rotação é para um lado e a translação é para o outro. Então, esses dois vetores somados dão zero. Ou seja, o ponto do pneu que está em contato com o chão tem velocidade nula. Parece estranho, né? O veículo pode estar a 200 km por hora. O ponto do pneu que está tocando o chão
está parado. Mas isso não é do outro mundo. Quando você caminha, por exemplo, você gira em torno de um pé. Um pé fica parado e o outro gira em torno dele. Depois o outro fica parado e você gira em torno dele. Então, na verdade, o ponto de contato com o chão realmente tem que estar parado, senão ele vai estar escorregando para algum lado. Tá? Um carro, por exemplo, cujo ponto de contato não está parado, pode estar patinando. Por exemplo, num atoleiro. Ele gira, mas não anda. Ou então, ele pode estar tendo só translação, como acontece com o freio convencional. Você pisa no freio, a roda trava e o pneu escorrega pelo chão. Tá? Então, para ele estar girando e o veículo andando, o ponto de contato do pneu com o chão tem que estar em repouso, sempre. E, aliás, isso nos leva para um universo interessante, que é a discussão sobre o freio ABS. Tá? Porque você vai se lembrar que existem duas modalidades de atrito: o atrito estático e o atrito dinâmico. O atrito estático é o atrito que um corpo parado, mas com tendência a escorregar, troca com a superfície que ele está em contato. E o atrito dinâmico é o atrito que o corpo que está escorregando troca com a superfície. Então, lá na teoria de atrito, você vai encontrar que o atrito estático ele assume valores que vão acima do atrito dinâmico. Tá? E como o freio ABS não permite que o pneu trave, que a roda trave, então você freia o carro com o pneu girando. Ou seja, você freia o carro de tal maneira que o ponto de contato do pneu com o chão está trocando atrito estático. E, portanto, você freia com o maior atrito possível, que é o atrito estático. Porque se o pneu trava e começa a escorregar pelo asfalto, aí está trocando atrito dinâmico, que vale menos que o estático. Por isso a eficiência do freio ABS é tão grande, porque ele usufrui do maior atrito possível, né, que um corpo pode trocar com a superfície de contato, que é o atrito estático. Tá? E justamente porque a roda girando troca atrito estático com o chão, porque o ponto de contato com o chão está parado. Então, vamos fazer uns probleminhas para memorizar isso daí. Uma pedra se engasta no pneu de um automóvel que está com velocidade uniforme de 90 km por hora. Supondo que o pneu não patina nem escorrega e que o sentido do movimento do automóvel é positivo, os valores algébricos mínimo e máximo da velocidade da pedra em relação ao solo em quilômetros por hora são A, B, C, D ou E. Então, se você isolar o pneu no qual a pedrinha está presa e considerar esse pontinho como sendo a pedrinha presa, a pedrinha vai estar executando dois movimentos ao mesmo tempo: o de rotação junto com o pneu e também o de translação junto com o veículo e com o pneu. Então, no ponto mais alto, quando a pedrinha passar por aqui, ela vai ter uma velocidade que corresponde à soma das velocidades de rotação e de translação. Vai dar, então, 180 km por hora. Nos pontos intermediários, ela teria uma velocidade que vale V raiz de 2. E no ponto que toca o chão, quando ela passar por aqui, a velocidade dela é 0. Então, o menor valor dela, da velocidade dela, é 0. E o maior valor, 180. Alternativa E. Outra questãozinha. A roda da figura rola sem escorregar, paralelamente a um plano vertical fixo. O centro O da roda tem velocidade constante, V igual a 5 metros por segundo. Qual é o módulo da velocidade do ponto B no instante em que o diâmetro AB é paralelo ao plano de rolamento? Bom, então, essa roda está rolando, que significa girando e andando.
né? E no desenho mostra que é para a direita. Então, haverá um momento em que esse diâmetro aqui, ó, fica paralelo ao chão, paralelo à superfície de rolamento. Que seria esse momento aqui. Momento em que o diâmetro fica paralelo à superfície de rolamento. Nesse momento, ele quer saber qual a velocidade do ponto B. Tá? Bom, o ponto B tem, nesse momento, uma velocidade de rotação e uma velocidade de translação, cuja soma dá V raiz de 2. E como a velocidade, o Vzinho, que é a velocidade de rotação ou de translação, vale 5, então vai ficar 5 raiz de 2 metros por segundo. Está aí. E tem um aqui que o pessoal sempre pergunta, que é da FUVEST, né? Um cilindro de madeira de 4 centímetros de diâmetro rola sem deslizar entre duas tábuas horizontais móveis A e B, como mostra a figura. Em um determinado instante, a tábua A se movimenta para a direita, com velocidade de 40 centímetros por segundo. E o centro rola para a esquerda, com velocidade de 10 centímetros por segundo. Qual é, nesse instante, a velocidade da tábua B em módulo e sentido? Bom, então, a ideia que ele quer passar é a ideia de que a combinação do movimento das tábuas vai fazer o cilindro rolar para a esquerda. Então, seria algo assim. Tá? Eu coloquei até aqui um pontinho deslocado no centro, para você perceber que o cilindro está girando no sentido anti-horário. Aliás, horário, desculpe. Então, ó. Tá? Então, primeiro que você vai perceber que a tábua A, se ela está andando para a direita, a tábua B tem que estar andando para a esquerda para isso acontecer. Ok? Então, se você isolar aqui a tábua A, a tábua B e o cilindro, né? A tábua A está andando para a direita a uma velocidade de 40 metros por segundo. O cilindro está indo para a esquerda a 10 metros por segundo. E está girando no sentido horário. Tá? Então, o cilindro tem 2 movimentos associados a ele: o de rotação e o de translação. Então, no ponto que o cilindro toca a tábua A e no ponto que o cilindro toca a tábua B, você tem, respectivamente, a velocidade de rotação do cilindro, que é em torno do centro dele. Mas todos os pontos dele estão caminhando para a esquerda. Então, você vai ter a velocidade de translação de todos os pontos aí para a esquerda também. Então, isso quer dizer que nesse ponto que o cilindro toca a tábua B, ele tem uma velocidade resultante que é o dobro da velocidade central aqui. Ó. E no ponto que o cilindro toca a tábua A, ele tem uma velocidade resultante que é 0. Então, o movimento da tábua A e o movimento da tábua B vão ter que se compor de tal maneira que esse ponto de contato com a tábua B represente uma velocidade resultante de 20 metros por segundo. E considerando que o vetor velocidade da tábua B é no sentido contrário da tábua A, então a soma vetorial seria uma subtração numérica. Então ficaria velocidade resultante entre as tábuas A e B é VB menos VA. VB vale 20 e, aliás, perdão, a velocidade resultante vale 20 e VA vale 40. Então, você vai ter VB valendo 60 metros por segundo. É isso aí. Um abraço e até mais. A gente se vê por aí.